Tá? Vamos então, gente, começar. Nós estamos iniciando a nossa audiência pública em defesa dos servidores e das servidoras da Fundação Casa, que, além de estarem sofrendo muito com os baixíssimos salários, com as condições precarizadas de trabalho, né, com a questão do assédio, da perseguição política, com as dificuldades encontradas, sobretudo durante a crise do coronavírus, né, vocês perderam muitos colegas, muitos adoeceram e morreram, e não houve investimento nessa área. Vocês sofreram muito, eu acompanhei toda a trajetória de vocês, vocês atravessando com muita dificuldade, né, se expondo bastante durante toda a crise do coronavírus. Ainda não acabou a crise, né? Você sabe que a gente não pode ainda baixar a guarda, embora a gente tenha avançado com a vacinação. A vacina é muito importante, ela é fundamental. Nós incentivamos a vacinação de todas as pessoas, de adolescentes, de crianças, de adultos, de idosos, todos devem se vacinar, que a vacina funciona, pessoal. Por isso que a gente está conseguindo diminuir o número, pelo menos, de mortos e contaminados no Brasil. Então, tem que continuar, mas não dá para a gente baixar a guarda ainda, que as pessoas continuam morrendo, 300, 400 pessoas por dia, e o estado de São Paulo, gente, está perdendo aí quase 60, 70 pessoas todos os dias, estado de São Paulo. Então, não acabou a pandemia, ela continua, a gente tem que tomar cuidado mesmo com a vacinação. Ela vai lá na frente e vai melhorar, mas ainda não é o momento, né? Mas, então, e vocês sofreram bastante e continuam sofrendo, eu sei, com tudo isso. Enfim, conheço a luta de vocês, a gente tem vários projetos que nós já apresentamos para vocês que estão tramitando aqui, um muito importante, que é o da redução da jornada de trabalho, das 30 horas, sem redução salarial. Esse é um projeto importante que eu apresentei lá atrás e já foi aprovado em todas as comissões pertinentes com pareceres favoráveis. Esse projeto já está no plenário, já está pronto para ser votado. Então, uma luta que a gente tem travado aí, e tantas outras, né? Mas eu não vou entrar nisso, porque eu falei que a gente tem um foco agora, que é justamente essa audiência pública foi chamada por vocês, inclusive, para a gente pedir, exigir a imediata revogação, a imediata anulação desse perverso e desumano e sádico, essa sádica, né? Portaria, gente, normativa 367, que impõe uma transferência compulsória de vocês, servidores e servidoras, para regiões distantes do Estado. Eu já participei de várias reuniões com vocês, aqui na LESP, fora da LESP, das manifestações que vocês fizeram. Eu ouço e na reunião, inclusive, com toda a assessoria da Fundação Casa, que nós tivemos recentemente, foi, acho que no dia, eu marquei aqui, foi no dia 1º, não foi? No 1º de outubro, que vocês fizeram aquele ato lá na frente, eu participei lá com vocês, nós conseguimos uma audiência, estava toda a assessoria do secretário lá, e os relatos, até eles ficaram assustados com os relatos que vocês fizeram, né? Perceberam a desumanidade dessa portaria. Então, a nossa meta é que haja revogação, anulação rápida, urgente. Eu já apresentei o PDL, que é esse PDL 63, projeto de decreto legislativo que revoga, que anula essa portaria, 367. Ele está tramitando aqui na Assembleia Legislativa, tem muitos deputados dizendo que querem apoiar o PDL, e isso é importante, é uma luta que a gente está travando aqui, gente, dentro que nós já acionamos o Ministério Público Estadual também, aqui pelo nosso mandato, junto com o sindicato, junto com vocês. Então, nós estamos tomando todas as medidas aqui pela Assembleia Legislativa. Mas eu quero mesmo ouvir vocês, população que está acompanhando aqui a TV Assembleia. Então, sem mais delongas, já vou passar a palavra para a nossa presidenta da Fundação Casa, a Cláudia Maria. Desculpa, oi? O que eu falei? Do sindicato. Gente, não, quem dera. Eu tenho certeza, se a Cláudia fosse a presidente da Fundação Casa, nada disso ia acontecer. Nada disso. Nós teríamos uma outra Fundação Casa, né? Então, quem sabe a gente possa defender a eleição direta para a presidência da Fundação Casa, que vocês elejam uma pessoa que seja um servidor de carreira como vocês. Está lançada a proposta, gente, gestão democrática, eleição direta para presidente. Cláudia, então, desculpa, gente, a Cláudia, eu já quis promover a Cláudia, né?
Mas Nossa. vamos logo, Cláudia, calma. A Cláudia é presidente do sindicato, da instituição, da entidade que representa os servidores e servidoras da Fundação Casa. Com você, Cláudia. Obrigada, boa noite, deputado Carlos Gianazzi, boa noite aos demais deputados da Alesp, boa noite, colegas que estão aqui participando, e aos também que estão nos ouvindo, né, da sociedade, da própria Fundação Casa, da Segurança Pública, a todos vocês que estão aqui. O que ocorreu, né, a instituição, né, veio com uma portaria, de um dia para o outro, pegou nós, servidores e sindicato, né, desprevenidos. Eu falo porque, né, a Fundação tem suspendido centros, né, na alegação que reduziu o número de adolescentes, e com isso ela disse que nesse inteirinho houve um contrato com alguns centros, né, contratos com ONGs, né, essas ONGs, os contratos foram sendo encerrados, né, e aí o que aconteceu, né, profissionais da área, né, da pedagogia, né, psicólogos, assistentes sociais, né, esses lugares, esses centros que foi tirado dessas ONGs, que encerrou esses contratos, em que o governo do estado de São Paulo acabou não renovando, precisou desses profissionais, né, e nisso, com essa situação de que os adolescentes, né, não estão mais cometendo tantos atos infracionais, que alguns centros tinha funcionários excedentes. Mas vamos colocar aqui, dentro da cidade de São Paulo, vamos precisamente, um foco maior, eu verifiquei, ali no Brás, né? Então, pega-se aquele servidor que está ali e fala assim, olha, você chegou para trabalhar, né? A partir da semana que vem, ou daqui a 2 semanas, você se apresente em Cerqueira César, você se apresente em Bauru, né, Marília, teve Caraguatatuba, Mojimirim, Franca, Sorocaba. De um dia para o outro, nós servidores e servidoras, né, que estamos já com a família já toda estruturada aqui, né, temos filhos em idade escolar, temos pais, cuidamos de pais, porque os nossos pais já estão idosos, porque também nós temos uma média de idade acima de 45 anos de idade dentro da instituição, né? Somos até uma categoria, uma idade já bem experiente, eu vou dizer, né? Então, nossos pais já estão bem velhinhos, então nós temos que cuidar também deles, então temos essa responsabilidade, e de um dia para o outro você tem que começar a desorganizar sua vida, mudar toda a sua estrutura, para poder trabalhar ainda, porque hoje não podemos dar o luxo de ficar desempregados, hoje quem pode, né, se dar o luxo de ficar desempregado e ser transferido para uma outra cidade na qual você nunca pensou em morar, reconstruir, e aí, como fica seus filhos, como fica seus pais, como fica você, e quando o cônjuge também trabalha, né, fora do sistema da socioeducação, você tem que falar assim para o seu marido, ou para sua esposa, olha, você vai ter que pedir demissão para me seguir. Gente, olha como que fica a nossa cabeça, ficamos doentes, né? Tanto é que teve servidores, né, servidoras que passou mal, foi hospitalizada, né? A entidade sindical tentou, através do TRT, 3 mediações para uma conversa com a instituição, com a Fundação Casa, né? Para que nós conseguíssemos achar um ponto de equilíbrio, porque assim, existem servidores, né, com essa vontade de ser transferido para esses lugares, às vezes porque forçar aquele que não espera, que não tem intenção, né? Então a entidade sindical, através de 3 mediações com o TRT, Fundação, né, conversando com a Fundação Casa, para que ela colocasse o BDT, Banco de Dados de Transferência, ou seja, que o servidor, a servidora, né, que queira ser transferido, que ele tenha anuência nessa transferência, e nessa obrigatoriedade. E alguns servidores conseguiram, através de um recurso administrativo, outros tiveram que entrar na justiça, conseguiram eliminar, outros não, né, outros, desde praticamente no mês passado, tiveram que aceitar essa transferência, porque assim, como eu disse inicialmente, não temos como se dar ao luxo
simplesmente pedir demissão, né? Alguns foram, outros foram essa semana. E aí, um grande detalhe. Cláudia, só uma parte rapidinho. Naquela reunião que nós tivemos com a assessoria do secretário, teve algum resultado positivo? Algumas pessoas, porque ela falou que a assessoria disse que faria uma revisão, não foi isso? Naquele momento, sim. Teve algum resultado? Vou falar para o senhor deputado qual foi o resultado. Eles analisaram mais os recursos administrativos, que foi o que eles falaram, porque inicialmente eram 77, baixou, né, foi para 35, mas tem um detalhe, quando eles tiram um, porque entrou com recurso ao liminar, eles colocam outros. Então, assim, tira um e põe outro, tira um e põe outro, ou seja, o servidor, a servidora desse setor, né, pedagogia, do psicossocial, né, que é o setor psicossocial, não tem paz. Todos os dias, né, eles vivem assim na iminência, vou chegar na unidade de trabalho e de repente estar lá um documento dizendo que eu devo ser transferida. Então, assim, as pessoas, os servidores, os trabalhadores e trabalhadoras estão com medo, e com isso não conseguem trabalhar direito, o medo de ficar longe da sua família, né, porque a nossa base é familiar. Assim como também, como que fica agora esses profissionais amedrontados dessa forma, com a eminência dessa transferência, que pode ser para qualquer cargo? A princípio, é psicólogo, né, assistente social e pedagogos, a princípio, mas isso também pode ocorrer ainda para os demais cargos, porque a portaria, ela diz para todos os servidores, conforme a administração, a necessidade da administração pública, essa é a justificativa da instituição. Mas aí pergunto, o que nós levamos nessa reunião, né, que foi a questão assim, por que não faz uma contratação emergencial? Não nos posicionaram, né? Ou porque, então, não continua, né, fazendo essa abertura do BDT, insiste nisso, a Fundação falou no TRT, por um determinado prazo, né? Olha, pediu para o sindicato também fazer essa, informar os servidores e servidoras isso. Mas e aí? Então, você hoje consegue que um servidor, através do recurso, ele não vá, amanhã a fundação coloca outro, estamos enxugando gelo. E, infelizmente, né, o senhor presidente, ele não tem nos atendido nisso, né? Eu gostaria mesmo que tanto vocês, deputados, né, que chegasse ao senhor governador, né, do estado de São Paulo, que revisse realmente essa portaria, porque a gente vê essa portaria como maldosa, né, maldosa quando você simplesmente diz assim, eu sou servidor, eu tenho que estar em condições de dar um atendimento socioeducativo, mas como? Se eu sei que todos os dias quando eu vou trabalhar, eu posso simplesmente não poder estar mais ali, que eu tenho que mudar toda a minha rotina. Então, isso é muito dolorido, né? Realmente, começamos desde a pandemia, a fundação não parou, o trabalho socioeducativo não parou, não paramos, continuamos trabalhando para que tudo continuasse dando certo, como deu, porque não houve nenhuma reclamação, né? Nenhuma reclamação que a instituição, os servidores que representam essa instituição, que estão lá trabalhando, né, que deixaram de fazer a socioeducação, o papel da socioeducação. Então, assim, o adolescente tem que estar ali, ele tem que ser atendido, mas ele está sendo atendido agora por um profissional preocupado se amanhã ele vai estar com a esposa, vai estar com os filhos, né? Por mais assim que a fundação fala, olha, e essa transferência é por 1 ano, ou pode ser prorrogado por 2 anos, né? Só que assim, 1 ano longe da sua esposa, do seu esposo, seus filhos, 1 ano ou 2 anos, e outra, podendo, para voltar, né, para o local de base, se houver vaga. Então, assim, não é bem o provisório, não tem o provisório, praticamente acaba ficando dentro do definitivo, né? Então, assim, nós tivemos, conversando, né, deputado Carlos Gianazzi, nós fizemos um ato lá em frente à Florêncio de Abreu, lá na sede, né, antes também estivemos fazendo um ato anterior, né, um ato até um pouco menor, mas as pessoas que, dentro da sua disponibilidade, porque elas têm que estar também fazendo o trabalho da socioeducação e também mostrando essa indignação, porque nós estamos indignados, porque é uma porrada atrás da outra, na verdade. É uma porrada atrás da outra, né, dentro do ser humano que tem que cuidar do outro ser humano. Então, de que forma que eu vou dar a boa atenção, né, estando com o meu psicológico dessa forma, torturado, todos os dias nos sentimos, né, torturados indo trabalhar. É isso. Desculpa por ter me prolongado. Imagina, muito boa a sua intervenção, Cláudia. Muito obrigado, viu? Parabéns pela luta, pela condução aí do sindicato, fazendo a luta e a resistência em defesa dos direitos e
da dignidade das servidoras e servidores da Fundação Casa. Vou passar, Obrigada, então, deputado. agora para Débora Teixeira. Débora, a palavra está com você. Então, boa noite, deputado. Eu queria agradecer muito esse espaço, agradecer o seu empenho, que é constante na luta do trabalhador. A gente tem um universo de trabalhadores, mas na hora que a gente precisa de um deputado, a gente conta com poucos, infelizmente, né? Então, agradeço muito esse espaço. Boa noite a todos, meu nome é Débora, eu sou pedagoga, trabalho no Casa Juquiá e estou locada hoje no Brás. Hoje eu recebi um presente, viu, caro deputado, de aniversário, porque amanhã eu faço aniversário, e hoje eu recebi o presente da Fundação Casa, que eu fui transferida para Caraguatatuba, e tenho que me apresentar na sexta-feira da próxima semana em Caraguatatuba. Então, assim, a gente fica meio assim, como eu estou agora, meio transtornada, né, porque eu queria entender um pouco essa lógica da Fundação Casa, que não existe, obviamente, porque eu queria entender qual a mágica que a Fundação Casa espera que a gente faça, né, porque no meu caso, por exemplo, óbvio que eu, com muita luta, tenho uma casa hoje para morar, tenho uma família que eu constituí, né, e do nada, o que eu faço? Quais as opções que a Fundação Casa me dá para a gente pensar? Eu faço uma mágica porque tem uma confusão muito grande, deputado, que é importante a gente ressaltar. Existe uma pequena parcela de servidores públicos que ganham muito dinheiro, e uma grande parcela de servidores públicos que ganham uma miséria, que o salário hoje, você veja bem, eu tenho 11 anos de Fundação Casa, o meu salário não é 3 mil reais, eu não ganho 3 mil reais, eu sou formada, tenho curso superior e não ganho 3 mil reais. Então, eu queria entender a lógica da fundação, como que com 3 mil reais eu tenho duas opções. Ou eu largo a minha família, porque Caraguatatuba é 200 quilômetros da minha casa, né? Se eu for e voltar todo dia, são 4 horas para ir e 4 horas para voltar. Então, eu não tenho a opção, né? A fundação não está me dando a opção de ficar com a minha família, está me obrigando a me separar da minha família. Aí eu chego com o meu marido, com 3 mil reais eu não sobrevivo. Né? Acho que poucas pessoas conseguem sobreviver com 3 mil reais. Então, eu falo para o meu marido, olha, você larga o seu emprego e vai passar fome comigo lá em Caraguatatuba, porque a gente é um casal e a gente tem que ir passar fome junto, afinal de contas, né? Ou eu separo, ou a Fundação Casa me separa da minha família. Eu fico lá a semana inteira, aí eu preciso ter uma estrutura, preciso morar em algum lugar, então eu tenho uma casa própria, mas eu sou obrigada a pagar um aluguel, né? Eu tenho as despesas da minha casa aqui que eu não posso abandonar e vou ter que criar outra despesa lá, de uma outra casa, uma outra estrutura, uma outra condição de vida. E se eu quiser ter contato com a minha família, eu tenho que viajar no final de semana para ver o meu esposo, meu filho, né, e continuar com esse contato. Então, assim, a opção que eu tenho, a mágica de fazer isso, de separar da minha família, ou passar fome com a minha família lá. Porque eu não posso pedir para o meu marido hoje, larga seu emprego, porque a gente vai mudar para Caraguatatuba, porque 3 mil reais do meu salário mal vai pagar o meu aluguel lá. Então, você fica entre a cruz e a espada, e de fato sem saber o que fazer. Né? A gente fica numa situação, eu fico pensando, o que a Fundação Casa consegue fazer com isso? Né? Ela, como a Cláudia bem colocou, ela tirou as ONGs que estavam no interior, então vamos partir do pressuposto que ela gerou uma insegurança alimentar no interior, porque ela desempregou um monte de gente no interior, né? E aí ela gerou outra segurança alimentar aqui na capital, porque ela está fazendo as pessoas se transferirem daqui para lá e não ter condição de sobreviver nem lá e nem cá. Então ela gera insegurança alimentar no interior e gera insegurança alimentar também para os servidores da capital. O que acontece com isso? As pessoas... A impressão que nós temos é que ela quer obrigar a gente a pedir demissão, entende? Porque é impossível, é humanamente impossível fazer. Né? Os colegas vão poder, melhor do que eu, porque eu sei que tem colega que já está até tentando ir para ver, né? Emerson, Andréia, a gente tem colegas aqui, e foram para tentar pôr no papel os gastos. E aí, eu diria, deputado, que triste ver uma instituição como a Fundação Casa colocar o servidor numa situação análoga à escravidão, porque eu acho que esse trabalho nosso, eu vou pagar para trabalhar, né? Eu tenho opção, olha que legal, eu tenho opção de pagar para trabalhar, né? O escravo, pelo menos, ele trabalhava e ganhava o sustento da sua família, né? A situação que a Fundação Casa nos coloca hoje é de trabalhar sem ganhar o sustento para sua família. Se você quiser continuar na Fundação Casa, essa é a condição.
você vai pagar X para trabalhar. Ou então você pede, não, você não está contente? Então você pede demissão. E aí eu me pergunto, por que isso? Né? Não tem, a fundação fala, não, a gente precisa economizar o dinheiro, mas aí, câmera, estão pondo câmeras nos centros, estão comprando Smart TV para os centros, né? Isso é prioridade para a Fundação Casa. O atendimento que a gente dá, que espero que seja humanizado, é prioridade para os jovens. Então, é o que a Cláudia estava falando, como que a gente tem condição de dar um atendimento psicológico para o adolescente, sendo que o nosso psicológico está destruído. Na segunda-feira eu vou no médico falando, olha, eu não tenho condição de trabalho, né, porque o meu psicológico já está sendo destruído. Então a gente fica sem condição de oferecer um atendimento bom. O que a Fundação Casa vai fazer com isso é adoecer todos os servidores, porque adoece quem está nessa condição, que já está doente, adoece quem ainda não está nessa condição, porque fala, opa, eu sou o próximo a entrar nessa condição, e o que virou a Fundação Casa e a instituição como um todo, é só indo lá para ver, está todo mundo horrorizado, está todo mundo com medo, exatamente de chegar na segunda-feira lá e ter sido transferido para onde? Né? Ou ficar sem emprego, porque se eu for transferida para um lugar que eu tenho que pagar para trabalhar, então não dá para me manter nesse emprego. Né? Então, é mais ou menos essa situação que a gente se encontra hoje, só para ter uma ideia, assim, do desespero que eu acho que colocou todo o servidor, e tem outras formas, entende, deputado? Porque por mais que a justiça entendesse que, ok, a Fundação Casa pode fazer isso, a Fundação Casa, no mínimo, tinha que falar, então nós vamos transferir, se precisa de servidor em Bauru, nós vamos transferir o servidor que mora mais perto de Bauru, e que isso não inclua mudança de município, mudança de domicílio, né, abandono da família, para a gente ser mais objetivo. Isso não inclui o abandono da sua família, porque se tem excedente em São Paulo, existem mecanismos, a própria Fundação Casa tem esse mecanismo já instalado, sempre usou, de fazer transferência, de cobrir onde precisa, sem necessariamente obrigar o servidor que não quer ir a ir para um outro município. Então, você vai puxando, você pega o que mora mais perto e fala, olha, você vai se deslocar um pouquinho para cá, você vem um pouquinho para cá, você vem um pouquinho para cá. Eu entendo se a Fundação Casa amanhã me falar assim, olha, Débora, infelizmente você vai ter que prestar serviços hoje em Diadema, em Osasco, né? Eu posso entender isso. Na Vila Leopoldina, mesmo eu morando na zona sul de São Paulo, agora não dá para entender que ela me fale que sexta-feira que vem eu tenho que ir para Caraguatatuba e se vira, dá um jeito na sua vida que sexta-feira que vem você tem que se apresentar lá. Então, é, no mínimo, desumano, né, no mínimo, constrangedor para todo mundo, e eu acho que, assim, eu espero, é um apelo, na verdade, que eu faço neste momento, o Poder Judiciário, porque, de fato, o que vai acontecer com todos nós é um monte de ação com o Poder Judiciário falando, olha isso, né? Isso não pode acontecer. E a gente espera que, pelo menos, o Poder Judiciário olhe com bons olhos isso, veja o sofrimento que não está pondo só a mim, né? Eu alfabetizo no meu centro e eu tenho aluno que está comigo há 5 meses no processo de alfabetização, e sexta-feira eu paro, largo ele lá e vou lá para Caraguatatuba, e o vínculo que eu criei com esse aluno que eu estou alfabetizando, e o atendimento que eu dou no centro, e a referência que eu sou para os adolescentes, né, tudo isso, a Fundação Casa não está vendo nada disso. Então, é um apelo que hoje eu faço para o Poder Judiciário, porque essa gestão não tem demonstrado bom senso. Então, que o Poder Judiciário demonstre esse bom senso, de olhar para essas ações que ele vai receber com certeza, inclusive a liminar do próprio sindicato, que é uma liminar coletiva, para tirar o servidor da Fundação Casa desse sofrimento, porque eu vou dizer bem sincero, ninguém está aguentando mais essa pressão, e está todo mundo hoje adoecendo dentro da instituição Casa, Fundação Casa. É isso, deputado. Bem, Débora, olha, é revoltante, né? Você fez um relato que nós que estamos de fora, assim, já cria uma revolta em nós muito grande. Eu fico imaginando a pressão que vocês estão sofrendo aí, né? Mas a gente, quero dizer que a gente está fazendo muita pressão política aqui pela Assembleia Legislativa, tem a questão jurídica também, que eu acho que depois, mais ao final, o doutor César Horta, que é o advogado, pode falar um pouco das medidas judiciais que o sindicato vem tomando, né, para a gente fazer os encaminhamentos, porque nós vamos reagir
até o último momento para reverter essa situação. Vou passar a palavra para o Emerson também. Agora, só pedindo um pouquinho para a gente sintetizar um pouco mais por conta do tempo. Nós estipulamos no início, cada pessoa fale 3, 4 minutos para a gente, né, e abrir a oportunidade para que todos falem. Agora é o Emerson. É importante falar só a região e qual é a função, se é pedagogo, se é psicólogo, assistente social. É importante para as pessoas que estão acompanhando saberem. Sim, meu nome é Emerson, né? Eu sou assistente social. Estou na instituição, vai fazer 3 anos agora em novembro, né, dia 11. E, como a Débora falou, a questão, acho que se tivesse que simplificar tudo, deputado, é desumanidade. É totalmente desumano o que a gente está passando. E aí eu vou falar com conhecimento de causa, porque eu já fui transferido. Eu estava no Complexo da Raposo Tavares, na Casa Nova Aroeira, e eu estava de férias quando eu fui comunicado. E eu fui comunicado numa quarta, sendo que eu tinha que me apresentar na segunda-feira lá em Sorocaba. E aí teve todo o trâmite, a negociação do sindicato, para ver se conseguia, postergou mais uma semana. E foi o que a Débora falou, eu reitero isso, eu desfiz as minhas gavetas umas 2, 3 semanas, porque eu levava as coisas, aí postergava, tentava entrar em acordo, postergava, e eu tento que manter os atendimentos, eu tento que manter o vínculo, né, com os jovens que a gente atende, só que o grande problema é, como é que você trabalha dessa maneira? Você não consegue, sabendo que você tem que se apresentar, assim, o mais rápido possível, e aí eu fui. Eu me apresentei em Sorocaba, eu moro na zona sul de São Paulo, né, perto de Santo Amaro, dá 100 quilômetros da minha residência. Eu tenho minha esposa que faz faculdade aqui em São Paulo, é bolsista, eu tenho minha filha que faz faculdade aqui em São Paulo, é bolsista, e aí o que acontece? Eu sendo deslocado para lá, eu fui fazer as contas, eu gasto 5 horas de transporte para chegar até Sorocaba, num custo diário de R$100. Diário de R$100, que não é repassado. Essa é a verdade. E aí, para que eu volte, são 5 horas indo, 6 horas trabalhando, 5 horas voltando. Então, para que eu me apresente no meu horário normal, lá 12h45, que é meu horário de entrada, eu tenho que sair de casa pelo menos 7h30 da manhã, 7 horas. Então, assim, fora a vinculação, como foi falado com os adolescentes que a gente atende, mas eu acho que o que é mais desumano é a família. Eu estou pagando R$100 por dia para trabalhar, deputado. E assim, eu fui para uma casa que só tem 54 adolescentes, e só eu de assistente social para atender todo mundo. Então, assim, só eu, não tenho outro assistente social. Então, eu estou trabalhando, tentando dar conta daquilo que não é inimaginável, essa é a verdade. Fora todo o estado psicológico, deixando família aqui, entendeu? Indo e voltando todo dia, e aí eu vou falar a verdade. Sabe quanto que a Fundação Casa repassou para mim esse mês no meu lerite? R$327, sendo que eu gasto R$100 por dia de passagem. Eu praticamente tirei do meu nobre salário, né, suado salário, para poder, infelizmente, trabalhar. E eu fico desculpa o termo, numa sinuca de bico, porque eu não posso largar o emprego, porque na minha casa só eu trabalho, entendeu? E aí, o que eu faço? Eu pago para trabalhar ou eu peço demissão? Então, assim, a gente não tem o que fazer, essa é a verdade. Por isso que a gente está torcendo mesmo para que essa portaria normativa ela venha ser derrubada, porque eu digo que a Débora recebeu esse presente, entre aspas, mas é desumano o que estão fazendo com os servidores da Fundação Casa. E assim, o grupo aumenta cada dia, porque nós temos um grupo no WhatsApp, e cada vez que alguém ganha uma liminar, entra 2, 3. Aí se a gente já reparou, alguém fala assim, olha, eu ganhei a liminar, e no meu caso eu tive 2 liminares negadas. Eu tive o recurso da Fundação e 2 do Judicial. E a juíza falou que a distância da minha casa até a Fundação Casa em Sorocaba é uma distância normal de percurso. Só que eu não ganho auxílio para gasolina, eu não ganho auxílio, eles não pagam nem o vale transporte, essa é a verdade, entendeu? Para me deslocar da minha residência até lá. Então, assim, eu queria, assim, foi o meu momento, eu quero ser breve mesmo, e deixar que os outros servidores possam falar, deputado. E eu agradeço a oportunidade, viu? Obrigado, Emerson, mandou o recado, viu? Vou, então, passar agora a palavra para a Andréia. Andréia. Boa noite a todos. Boa noite. Estão me ouvindo? Sim, pode falar, Andréia. Estamos ouvindo. Eu também estava lotada no Brás, na Juquiá, sou pedagoga, estava junto com a Débora e fui transferida para Atibaia.
Eu estava de férias, aí era para me apresentar dia 3, que eu fui. Eu saí da minha casa às 5 horas da manhã, cheguei na unidade 10h40, humanamente impossível, não tem ônibus a todo momento para você ir para lá, e não é só um ônibus até Atibaia, chegando em Atibaia, tem que pegar um outro ônibus, como é interior também não é direto, é um a cada 40 minutos, é um lugar perigoso. Eu descobri que eu não tenho nem como ir e voltar todo dia, porque o último ônibus da rodoviária de Atibaia para São Paulo sai às 18h30, e eu vou sair às 18 horas. E para eu chegar até a rodoviária, é mais de 1 hora, porque eu tenho que atravessar a rodovia, só para eu conseguir atravessar a rodovia, são 20 minutos caminhando, e mais uma meia hora, 40 minutos de ônibus. Meu gasto diário será de R$ 75 aproximadamente, porque para ir é um preço, para voltar é outro, que a fundação também não passa. Como eu estou voltando de férias, para esse próximo mês também não recebi nada de ajuda. Como eu estava de férias, eu vou receber R$ 200 esse mês, né? Tranquilo, estava de férias, mas não é o que eu espero. Eu moro com o meu pai, que é idoso, é hipertenso, é diabético, e tem outros problemas de saúde, fora o meu irmão, ele teve um AVC em 2018, ele é sequelado, ele tem o lado direito paralisado, e quem acompanha ele sou eu, mas o que me falam é que é irmão, como irmão não interessa? Interessa, é meu irmão, é meu sangue, ele só tem a mim, não tem como o meu pai auxiliar, meu pai é idoso, e também já necessita de um auxílio. Eu vou largar os dois aqui e vou morar em Atibaia porque eu não consigo voltar todos os dias? Eu, sinceramente, estou desesperada, porque eu não sei o que eu vou fazer. Eu fui ver para alugar alguma coisa lá, o mais barato que você consegue é em torno de R$ 900. O meu salário líquido é 2.100. Como eu vou alugar alguma coisa de R$ 900? Eu vou ter que comer, né? Eu vou ter que me locomover, e vou ter que continuar pagando as contas daqui. Como? Né? Isso que eu gostaria que fosse visto. Eu entrei também lá com o recurso da fundação, foi negado 2 vezes, eu mandei todas as comprovações do meu pai, do meu irmão, de acompanhamento médico, que os dois fazem, mas não foi relevante. No judiciário também eu perdi uma, estou esperando a resposta de outra, que acredito que também não vai ser positiva, e nisso a gente fica nesse desespero. O que fazer? O que a gente faz? E outra, hoje, aqui no Brasil, a gente sabe muito bem disso. 40 anos para você procurar emprego, você já é velho. Você não consegue assim de uma hora para outra. Eu vou ser o quê? Mais uma moradora de rua? O que vai acontecer? Quem é que está se importando? É só isso que eu tenho para falar, porque, olha, é muita indignação. Olha, Andréia, obrigado, viu, pelo seu depoimento. Cada depoimento a gente percebe a gravidade da situação, e é bom que vocês falem, porque aqui é um canal de denúncia, né? A população está acompanhando a programação da Rede Alesp aqui, para o povo ver o que está acontecendo, como que esse governo maltrata as pessoas, porque isso me lembra, pessoal, o que é o ato institucional número 5 da ditadura militar, no auge da ditadura, quando tem golpe dentro do golpe, no momento mais terrível, é a decretação desse ato institucional que ele fica acima da Constituição Federal e dá amplos poderes para que o governo fizesse qualquer coisa, aposentando compulsoriamente servidores públicos, mandando prender, não tinha mais habeas corpus, nada. Era como se fosse um poder imperial, um absurdo. Então, eu falo que essa portaria normativa 367 é o AI-5 da Fundação Casa. Essa é a grande verdade. Eu acho que esse secretário Fernando Costa, que também é o presidente, acumula o cargo da fundação, ele se inspirou na ditadura militar, se inspirou, não é possível, nesse AI-5, pessoal, porque é de uma desumanidade, de um sadismo, né, de prejudicar vocês, porque ele não ganha nada, ele vai perder vocês, porque muitos vão pedir exoneração, porque não vão ficar nessa situação, porque tem prejuízo para a família, né, você vai ficar longe do seu esposo, da sua esposa, seus filhos, da sua vida. E vocês colocaram muito bem, a Débora falou, ela é uma pedagoga, é uma professora, está lá, então você tem o prejuízo também para os adolescentes, que ela acompanha, vocês, assistentes sociais, psicólogos,
também, mas aqui é para vocês falarem. Vou passar agora para Ana Beatriz. Boa noite, deputado, boa noite, colegas aí de luta, boa noite a quem estiver nos assistindo. Me contemplei muito com a fala da Cláudia, com a fala do Emerson, da Débora, que são a Débora e o Emerson, a gente se encontrou aí nesse grupo de transferidos e estamos na luta, né? E aqui, eu sou de Araraquara, sou agente educacional. Eu não fui das primeiras transferidas, né, da primeira lista, mas já fiquei muito mal quando veio a primeira lista, porque foram 5 colegas aqui de Araraquara que foram transferidas, uma educacional e 3 pedagogas, a 200 quilômetros. Se for pensar o pessoal da capital que está vindo para o interior, até pouco, né? Vocês foram para onde, Ana? As pessoas... Eu fui para Taquaritinga. Eu fui para Taquaritinga. É longe. Eu estou falando, perto do pessoal da capital, ainda estou perto de casa, eu estou a 70 quilômetros pensando na entrada da cidade, mas a unidade fica além, né? Uhum. Uma coisa que eu quero reforçar, eles estão mexendo com o setor psicossocial, com agentes da pedagogia, né, as pedagogas e os agentes educacionais aqui de Araraquara foram atingidos. O ECA e o SINASE preconizam que o adolescente tenha que tem a proximidade familiar, né? Para ter o contato com a família, para a gente conseguir cumprir a medida socioeducativa de uma forma que envolva a família. E aí a Fundação joga os servidores que estão fazendo esse trabalho com os adolescentes para longe da família. Isso é inconcebível na minha visão, né? Eu fiz eu não cheguei aí, eu recebi o comunicado, eu entro 15 para 7 e saio 15 para 4. Como educacional, eu trabalho na provisória aqui em Araraquara, que a gente tem o CAE, a provisória e a internação, e os meninos, às 7 horas da manhã, estão em sala de aula. Então, eu entro às 15 para 7 para preparar tudo, e 7 horas eles estarem lá. Saio às 15 para as 4, pela jornada. O meu comunicado chegou depois disso, a encarregada técnica me liga, no dia 19 de outubro, para eu me apresentar no dia 25 em Taquaritinga. Era 3 dias úteis. Vocês devem ter visto a minha menina passando aqui atrás de mim, eu sou mãe solo, ela está falando aqui. Sou mãe solo, não tenho a minha mãe, que já faleceu faz uns anos, quem me apoia é o meu pai, né, que me ajuda, que já é idoso. E mesmo Taquaritinga não sendo tão longe como o pessoal da capital foi mais atingido, o gasto é exorbitante. Eu fiz os cálculos, eu gastaria R$500 por semana. Sendo que eu, com 9 anos de fundação, sou nível... a letra B, né, a antiga letra B do plano de cargos, o meu salário iria inteiro, porque o que eles estão dando de adicional não comporta o gasto. E para morar com 500, seria o que eu receberia hoje, R$500, R$600 de auxílio, também não comporta um aluguel, mesmo que Taquaritinga seja uma cidade pequena, né? E tem essa questão do vínculo com o adolescente, que acho que a Débora falou legal, eu sou educacional, eu que faço todo o polidimensional do adolescente que vai para o judiciário, com apoio do relatório das avaliações das pedagogas e tal, e a gente perde, né, tudo isso. Quando assumi na fundação, eu assumi em São Carlos, porque não tinha vaga em Araraquara, mas aí foi por opção minha, né, porque é uma cidade perto, e fiquei 4 anos e meio no BDT para conseguir vir para Araraquara, faz 4 anos que eu estou aqui, que é a minha cidade. E aquilo, acho que foi a Cláudia que falou, que para a gente retornar depois desse provisório, a gente tem que se inscrever no BDT de novo. Só que se eles alegam que o nosso centro está com excedente de servidor, como é que a gente consegue voltar? É o que a Cláudia falou, a gente não volta, né? Então, eu chamo essa portaria de nefasta. É um descalabro que estão fazendo com a gente, é saúde mental. As meninas que foram transferidas primeiro, e eu estava ali sabendo que eu seria a próxima, seguindo, né, que alguns centros, acho que eles não estão seguindo isso, que é a questão de admissão de RE,
eu sabia que eu seria a próxima. Então, desde lá, já comecei a mobilizar, fazer as coisas. Como eu disse para você, a deputada Marcialia é de Relações Políticas e Pessoais comigo, já mobilizei a Márcia, tal. E a gente tá ali, no desespero. E aí chegou a minha, né? Então, acho que é isso. Acho que o que mais pesa é essa questão do adolescente, né? A gente ter leis, o ECA, o SINASE, tudo que, se a gente conseguisse cumprir coisas que a Fundação também não nos permite, né? Porque nos falta material de trabalho, falta um monte de coisa, o adolescente precisa estar perto da família, mas o servidor não. Então, são coisas que nos machucam. E eu vou reforçar o que todo mundo falou, estamos adoecendo. A gente já adoece na Fundação por vários outros fatores, e agora muito mais. Então, na luta, contando com você, Janase, que sempre esteve com a gente, sempre confiei no seu trabalho, votei em você nas 2 últimas eleições, porque eu acredito muito na sua luta, na sua capacidade de estar com a gente. E é isso, a gente mobilizar o pessoal da Fundação, porque vai acabar atingindo a todos, né? Então, a gente acordar, de fato, para que esse governo e a gestão da Fundação está fazendo com a gente. Obrigado, Ana, pela sua intervenção. Você colocou bem, Fundação Casa, ela está prejudicando os adolescentes que estão, né, na Fundação, que são assistidos por vocês, porque eles perdem um vínculo, eles terão prejuízo forte, e vocês também terão, porque, né, afeta a família, afeta a vida de vocês, a vida psicológica, pessoal, enfim, como vocês têm colocado. Então, o prejuízo aí é duplo, para ver a desumanidade dessa portaria. Eu só estou fazendo assim essa rodada, pessoal, primeiro ouvindo as pessoas que estão sendo prejudicadas, que estão sendo transferidas, que é importante. Daqui a pouco a gente vai ouvir o pessoal da direção, você tem que ouvir o César, o Yuri, a Ângela, eu não conheço todo mundo. Quem mais que está na transferência, que foi transferido, tem o Jorge, está nessa situação, Jorge? Não, Jorge não, quem mais? A Mari está. A Mari, então vamos lá, Mari. A Mari agora. Quem mais que está? Só para eu ver, o Alan também está, é isso? Juvenal. O Juvenal, né? Juvenal, Isso. O Alan e Mari. Depois a gente vai para o pessoal da direção, para depois, enfim, fazer os encaminhamentos, tá bom? Então vamos com a Mari agora. Mari. A Mari, libera o som, seu som. Aqui. Aí, agora boa tarde, sim, deputado. Liberado. Está ouvindo? Boa noite, ótimo. Boa noite, deputado, boa noite, colegas, né? E eu sou a Mari, professora de Educação Física, falo aqui de Marília, né, do Casa Marília, mas eu não comecei por aqui. Eu tenho uma jornada de 19 anos e 7 meses, eu comecei por São Paulo, em 2 unidades, em Parelheiros e no Complexo Tatuapé. Em 2003, eu vim para Marília, né, e desde então, eu estou aqui trabalhando, me dedicando, né, moro com os meus 2 filhos, o meu esposo trabalha fora, e no dia 21 de setembro, só para eu não me perder, eu fiz algumas anotações aqui, tá? E no dia 21 de setembro, eu fui surpreendida com essa transferência, tá? E assim, fiquei muito abalada, né? Porque assim, trabalhei a pandemia inteira, enquanto outros colegas estavam afastados por compulsória, por N motivos. Eu e outra amiga, a gente se virou nos 30, entendeu? Fizemos trabalho que não era nosso, mas a gente contribuiu, né? A pandemia toda, né? O ano passado, eu tive problemas, eu perdi o meu pai. Assim que começou a pandemia, o meu pai teve um AVC, idoso, 73 anos, ele tinha algumas comorbidades. E aí a Fundação, ela colocou um revezamento, né? Para não ter tanta aglomeração, aí iniciou esse revezamento. Então, eu trabalhava uma semana e a outra semana eu cuidava do meu pai, cuidava da minha mãe, e assim foi até o óbito do meu pai em dezembro, né?
E assim, eu me dedicando e, de repente, eu levo uma rasteira dessa, igual os colegas, né, igual todo mundo, né? E assim, a fala de outros colegas meus aí do grupo dos transferidos foi implantado um verdadeiro terrorismo mesmo dentro dos centros, porque, ó, nós éramos 4 profissionais de educação física, 3 tiveram o recurso deferido e o meu foi indeferido, né? Depois deste, eu mandei outros 2 recursos, eu não obtive resposta, só que eu tive que procurar um advogado, estou gastando judicialmente, né? Enfim, para onde me mandaram, deputado, para Cerqueira César, fica a 200 quilômetros aqui da minha casa, tá? E eu fiz uma anotação aqui, só para vocês terem ciência. Para chegar até Cerqueira, eu tenho que me deslocar de ônibus de Marília a Ourinhos, de Ourinhos a Avaré, de Avaré a Cerqueira, o que leva, em média, de 5 a 6 horas diárias, sendo que o horário de trabalho é incompatível com os horários de transporte disponibilizados, tá? O custo das viagens de ida é R$60, de volta também o mesmo valor, por dia, tá? Eu trabalhando 5 dias da semana, vai ficar R$2.700 por mês, tá, deputado? E a fundação quer me dar, não está me dando nada não, porque isso é garantido na CLT, 25% sobre o meu salário base, é uma vergonha, sabe? Né? Então, assim, fica aqui o meu desabafo, né? Eu estou à base de medicação, eu tenho fibromialgia, faço tratamento, né? A minha mãe, depois que perdeu o meu pai, ela necessita da minha ajuda, tá? Dos meus cuidados. Eu tenho uma mãe idosa também. Então, assim, é muita coisa que a gente está passando, né? E outra coisa, eu falo que, assim, esse terrorismo que foi implantado, porque é como se a gente estivesse num jogo, sabe? Ó, defere um recurso, coloca o outro, defere um, coloca o outro. A gente não tem paz, a gente não consegue trabalhar, tá? Nós estamos extremamente abalados emocionalmente e, assim, eu agradeço, deputado, a sua atenção. Tem um outro deputado também, o Paulo Teixeira, que ele também tá nos ajudando, tá? Até tentou, né, um contato com o secretário, mas acabou cancelando, né? Mas, enfim, eu agradeço a sua compreensão, tá bom, deputado? Obrigada. Obrigado, Mari. Muito bom. Você está em Marília, né? Você falou que era de Parelheiros, eu conheço lá. Não, eu trabalhei, então, eu comecei aí. Você começou eu sou em de Marília. Marília. Eu estou aqui em Marília, deputado, eu tenho, só nessa casa, no Casa Marília, eu tenho 18 anos, tá? E trabalhei 1 ano e pouco aí em São Paulo, depois que eu vim para cá, em 2003. Não, porque eu conheço Parelheiros, que eu sou da região, né? Eu sou da cidade de Lula, eu conheço bastante. Agora não é mais Fundação Casa, lá é lá virou um CDP. Isso, virou um exatamente. CDP. E já era longe, né, para você. Exatamente. Era muito longe. O deputado. Onde eu estou, a cidade do Tratagem é muito longe, que é para lá de Parelheiros, Vargem Grande, onde caiu um meteoro. É verdade. O deputado, e só para finalizar, quando eu fui para São Paulo, eu tinha pretensão, eu escolhi para lá, buscar o melhor para os meus filhos. Sim, eu tinha um bebê de 7 meses e uma menininha que não tinha 7 anos, entendeu? Nossa. E eu você morava onde? Você morava lá no Vargem Grande mesmo? Não, eu morava em Regente Feijó, na região de Presidente Prudente, né? Não, mas aí quando você foi trabalhar em Parelheiros, você ficou morando onde? Fiquei morando lá no Largo do Aroche, só que só fui eu. Muito longe, muito longe. Só que só fui eu, deputado. Então, assim, o pessoal que trabalha comigo, todo mundo conhece a minha história, tá? Entendi, você... Foi uma história de luta, mas eu lutei. Exatamente. Só que agora, deputado, eu já não tenho mais idade para me aventurar, não, entendeu? Eu tenho minha residência fixa, cuido da minha mãe, dos meus filhos, o meu marido trabalha fora. Não é tempo de se aventurar, não, né? Com certeza. Tá certo, Mari. Obrigado pela sua intervenção. Obrigada, deputado. Depoimento. Vamos voltar aqui para o Jorge, que já estava esperando. Jorge. Cadê o Jorge? Jorge, acho que ele está plugado agora. Entrou, vai. Tá aqui. Jorge.
Boa noite, vocês estão me ouvindo bem? É Bugaski. Bugaski, é polonês. Eu ia falar russo, mas é polonês. Não, é perto, é do lado. Tá ali, né? Tá. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Jorge Bugaski, eu sou assistente social do Casa Itaparica, Complexo Brás. Eu não estou transferido ainda, mas estou muito sensibilizado com a fala da colega Débora, que eu conheço, já trabalhei com ela na Juquiá. Aqui, ó, subiu um negócio aqui. E assim, eu tô com medo. Aqui, eu faço tratamento médico-psiquiátrico, porque a Fundação Casa me adoeceu, eu já tenho um processo movido na justiça, eu já estou indo para a terceira instância, porque eu já ganhei na primeira, ganhei na segunda, estou indo para a terceira. Eu não estou transferido ainda, mas a colega que é um RE acima do meu, recebeu a transferência dela. E eu estou com muito medo. Eu estou voltando de férias no dia 12, mas eu estou de portaria normativa, eu só volto dia 16. Eu estou piorando de saúde. A minha medicação, que o meu médico estava tentando diminuir, nós tivemos que voltar para o máximo, porque eu tenho problema de depressão, que eu desenvolvi devido às ameaças que eu já sofri na Fundação Casa, e eu estou apavorado. Eu ainda não estou transferido, mas eu estou com medo de ir trabalhar. Quando eu vou andando daqui até o metrô, para pegar o metrô para depois chegar lá, eu penso, será que eu volto? Porque antes de sair de férias, eu acompanhei o sofrimento dos meus colegas. Foram 3 assistentes sociais e 3 psicólogos do Casa Itaparica. E os colegas são testemunhas. Eu chorava igual criança. E para não chorar à frente dos colegas, eu me trancava dentro do banheiro. Porque eu não estou aguentando isso. E eu não estou nem transferido ainda, mas eu sinto a guilhotina no meu pescoço. E eu sou o próximo, com certeza. E eu não vou dar conta disso. Sabe? Eu só vim falar isso para vocês. Eu estou piorando. A gente não precisa só estar transferido para adoecer. Eu já estou doente. Eu sou solidário à luta de vocês. Eu tenho acompanhado tudo. Eu tenho ido no sindicato. A Cláudia me conhece. Eu participei da criação do grupo dos transferidos. Só que, assim, eu não estou dando conta das coisas. Então, como eu estou de férias, eu optei por sair do grupo no momento. Mas eu estou me sentindo num campo de concentração. Eu estou me sentindo numa parede onde um pelotão de fuzilamento qualquer hora vai levantar a arma para mim e vai atirar na minha cabeça. É assim que eu me sinto. É isso que eu tenho para falar para vocês. Eu estou aqui para pedir socorro por todos os funcionários da Fundação Casa. Eu vim aqui implorar o socorro de vocês, porque nós precisamos da ajuda de vocês. Nós estamos tendo o respaldo do sindicato, né? Estou muito satisfeito, mas não está sendo suficiente, nós precisamos de mais, gente. Nós precisamos de mais. Muito obrigado, deputado, pela oportunidade de falar, e desculpe, eu quase tinha chorado. Não, Jorge, a gente entende, você está coberto de razão, olha, e estamos todos sensibilizados com a sua fala, e não só eu aqui, mas o importante, gente, dessa audiência, desse encontro aqui, é que isso é público, é institucional, e muitas pessoas estão assistindo e vendo a gravidade da situação, né? E isso não será em vão também, porque nós vamos fazer encaminhamentos, nós vamos continuar a pressão, né? Então, o grito de vocês, a participação, repito, não será em vão, a gente tem que reagir, e você colocou muito bem, embora você não tenha sido ainda transferido, mas você está solidário aos outros, né? Isso é importante, que você, mesmo com todo esse pânico, com essa confusão, você consegue ser solidário. Isso é importante, né? Que a gente se dê a mão nesse momento aqui, ninguém larga a mão de ninguém. Importante que a gente fique juntos nesse momento, né? E não vamos desesperar, não, que tem luta aí pela frente. A gente vai lutar, pessoal. Tem o sindicato, a gente vai tomar medidas aqui, vamos fazer o enfrentamento, tá bom? Então, vou passar agora para o Juvenal, é isso, Juvenal? Está Juva aqui, mas é Juvenal. Boa noite a todos, boa noite, deputado Janazzi. Muito obrigado pela atenção, né? Meu nome é Juvenal, sou profissional de educação física da Fundação Casa. Eu entrei em 2002. Eu fui bem? Então, o ano que vem faço 20 anos já de fundação. Em 2019, a Casa Ferraz, que é onde eu estava, ela foi fechada. Eu estava lá 14 anos lá na Casa Ferraz e ela foi fechada em 2019. Eu estava em Ferraz porque era 12 quilômetros da minha residência. Então, desde quando eu entrei na fundação, eu sempre procurei estar próximo da minha residência.
Então, eu consegui uma transferência para Ferraz, onde fiquei 14 anos, que era 12 quilômetros da minha residência. Quando ela foi fechada, eu escolhi ir para a Casa Terra Nova, em Itaquá, que era 15 km da minha casa. Eu fui para lá com um caráter diferente na época, com a promessa que Ferraz seria reaberta, né? Aí, estou lá, me reestruturando, voltando a criar vínculos com os adolescentes, enraizando ali. Quando estou começando novamente, né, ter um local para poder ficar, agora, dia 21 de setembro, eu recebo uma notificação de uma transferência compulsória. Mais uma vez sendo transferido. Só que aí, meu... Para onde que transferiram você, Juvenal, agora? Para Atibaia, Casa Atibaia, 107 quilômetros da minha casa. Nossa. Né? Doutor, nós tivemos um aumento de convênio médico. Hoje o meu salário líquido é R$ 1.900. E eu já falei isso para a fundação, no dia 21 de setembro, quando eu recebi a notificação, no dia 28 eu mandei meu primeiro recurso para a fundação, uma carta de próprio punho, com todo o documento, lerite, tudo discriminado, deixa bem claro que não havia condições financeiras de eu me manter, né? Eu lá e minha família aqui, porque eu tenho 3 filhos, 2 estudando em escola, minha esposa também é funcionária pública do Estado na área da educação há 8 anos aqui em Mogi, não tem como ela ser mais semestre agora largar tudo para ir comigo, não tem como isso. Por causa de toda essa situação, de trabalhar na fundação, eu faço uma terapia, né, com a psicóloga, para poder aguentar todas essas pressões que a gente tem no dia a dia. Eu anexei todos esses documentos para a fundação no primeiro recurso. O que eles mandaram para mim como resposta? Eles transferiram a data do meu recurso, que eu tinha que me apresentar no dia 4 de outubro em Atibaia, no dia 3 de janeiro de 2022. Ou seja, eles só prorrogaram mais ainda o meu sofrimento, né? Alegando que para dar tempo de terminar o ano letivo. Então, assim, como se meus filhos acabassem a escola e eles poderiam ir indo comigo. Não tem lógica. É um descaso total com o funcionário, com o servidor. Total. E lá no Terra Nova, onde eu estou, eu estava participando de um projeto que chama-se Projeto Rexona. É um projeto onde o adolescente ele consegue uma bolsa de estudo, né, para poder participar desse projeto. Eu era o tutor desse adolescente, acompanhando esse trabalho. Esse trabalho tem que ser interrompido por essa causa. Entende? Hoje o adolescente está tendo atenção mais como outro profissional, vamos dizer, mas então, até regularizar a situação, ele foi interrompido. Eu entrei com outro recurso no dia 20 de outubro, com 3 laudos médicos, com toda a documentação necessária, né? Minha mãe escreveu uma carta de próprio punho, minha mãe tem 72 anos de idade, viúva, né? Ela é hipertensa também, e ela depende dos meus cuidados, que eu sou o filho mais próximo dela, e nem tudo isso sensibilizou a comissão de transferência. Eu fiz inscrição no BDT, saiu o meu resultado em janeiro, saiu o resultado em julho, eu estou classificado em primeiro lugar no BDT, né? Para o Complexo Brás, lá tem um centro, a Casa UI Rio Paraná, que está precisando de um profissional de educação física lá. Eu conversei com o diretor, tem vaga, só que eu preciso resolver essa situação da minha transferência compulsória para poder eu conseguir ir para o UI Rio Paraná. Ou seja, se tem essa possibilidade, para que me mandar para Atibaia se eu tenho condições, dentro do BDT que eu escolhi, ir mais próximo da minha casa? Sabe? É totalmente arbitrária. E assim, esses 3 meses que eu estou trabalhando ainda no Terra Nova, é uma pressão psicológica enorme. Porque cada dia que passa é um dia a menos, né? A minha transferência está chegando. A tortura psicológica ela é incrível, ela é desumana. Porque há momentos de descontração que eu estou com o adolescente, porque eu tenho um vínculo com o adolescente, a gente dá risada, brinca, tal. Aí ele vem e cai a ficha. Poxa, mas eu não vou estar mais aqui. Eu estou indo embora. Então, essa oscilação emocional
humor, depressão, vai acabando com a gente. Eu ainda não consegui passar para minha família tudo que eu estou sentindo. Porque eu estou tentando poupar a minha família dessa dor que eu estou sentindo. Eles não sabem o que eu estou passando. Eles não têm noção do que eu estou passando. Porque se eu tiver que ir, eu vou sozinho. E eu não tenho aonde ficar em Atibaia. Se eu tiver que ir, eu vou ter que dormir no carro. Eu não tenho condição de alugar uma casa, não tenho condição de pagar nada. O meu custo mensal de transporte público, que foi o cálculo que eu já fiz o levantamento, está no recurso, está lá na mão deles, e eles mesmo assim deferiram. É de R$ 1.300 ao mês. Ao mês. Eu não estou pagando para trabalhar, eu já estou me endividando para poder trabalhar. Depois de 20 anos de fundação, de serviço mesmo, de prestação de serviço. Que se for realmente contar os dias trabalhados, poxa, eu tenho certeza que tem que ser reconhecido também. E outra, uma coisa que eu estou percebendo são os critérios de avaliação. É lógico que ninguém merece essa transferência compulsória. Mas eu percebo que tem pessoas que 1 dia, 2 dias com RE muito mais de iniciante, consegue um deferimento, enquanto que a gente tem tempo de casa, tem tempo de carreira, está nesse marasmo, está nesse sacrifício de poder ser atendido, de poder sensibilizar uma comissão, entende? Com 3 laudos médicos, tem um laudo psiquiátrico, laudo de ortopedista, laudo psicólogo, né, alegando toda essa questão emocional, isso não sensibiliza a comissão de transferência, né? É isso, doutor. É isso que a gente está passando no dia a dia, né? Isso que essa é a forma que a Fundação retribui o seu funcionário que veste camisa dentro da Fundação. Que nem o colega falou, outros colegas falaram também. Na pandemia a gente não parou, a gente segurou aquela casa no peito, com adolescentes com Covid, a gente segurou aquela casa no peito, entende? Para não deixar faltar nada para os nossos adolescentes. E a gente está dessa forma agora. Porque eu tenho certeza que se for fazer um levantamento, tem colegas mais próximos que podem estar atendendo, que podem estar indo, entende? E quando eu fiz também o concurso público, quando eu prestei concurso público, eu prestei concurso para uma região. Na época era a Zona Leste, se não me engano, era 19 a sessão, se não me engano. Não foi para Atibaia. Então, assim, é muito arbitrário, é muito, assim, desumano. É uma tortura. Parece que está forçando uma situação para a gente poder pedir a conta. Poxa, não tem sentido pedir a conta. Depois de 20 anos de casa, que é isso? Depois de todo o serviço que a gente prestou, e serviço mesmo que a gente prestou, sabe? Serviço social mesmo, de conseguir transformar vidas, de conseguir mostrar um novo caminho para o adolescente. Não é dessa forma que a gente merece ser tratado, deputado, e a todos que estão assistindo. Não é assim, a gente tem vida pessoal também. Eu vou ter que desamparar 3 filhos aqui, a minha esposa, a minha mãe, para poder ir para Atibaia. Cadê o estatuto do menor do adolescente agora para mim? Para meus filhos? Cadê o estatuto do idoso agora para mim, para minha mãe? Que depende de mim. Entende? Caramba, tem que ter coerência nisso tudo. Tem que ter um bom senso nisso tudo. Não é assim dessa forma arbitrária, sem mais, sem menos. E, de repente, para resolver em 1 semana, ou menos que isso. É o que eu tenho para dizer no momento. Tá? Desculpa meus abafos aqui, mas a pressão psicológica é muito grande. Todo dia que eu estou indo para trabalhar, eu estou indo, sabe, como se fosse uma câmara de tortura mesmo, só para ver o dia passar e a minha transferência chegar. E outra, a gente tem um grupo no WhatsApp dos transferidos, e é uma agonia a gente ver o sofrimento que nossos colegas estão passando. Os relatos que eles falam para a gente, do dia a dia deles, dos custos que eles estão tendo. Pessoas que pagam R$75 de hotel diária. Entende? Então, é absurdo. Senhoras que têm vida estabelecida aqui, tendo que ir para o interior. Pessoal do interior também que está sofrendo, tem que vir para outros lugares, até para a capital. Gente, uma coisa sem sentido, sem bom senso. É desumano. Não dá para entender isso. Como é que a gente, que nem vamos dizer, eu vou para Atibaia, beleza, estou indo para Atibaia. Como é que eu vou me dedicar 100% para um lugar, sendo que eu não vou estar 100% para poder atendê-los? Preocupado com a minha família, no caso aqui em Mogi das Cruzes. Eu não vou estar 100% lá para poder atendê-los. Eu não vou ter cabeça para poder atender um outro ser humano. Porque a minha condição física e psicológica
não está 100% para poder atender também. Hoje eu fui lá na regional, na DRVP, falar com uma psicóloga, porque pedindo acolhimento, pedindo atendimento, eu não estava suportando a pressão ontem, dentro do centro. Porque muitas vezes a impressão que dá com os colegas é que nada está acontecendo. Você vê as pessoas sorrindo, brincando, tal, e você está naquele olho do furacão, como se nada estivesse acontecendo. E tá! A minha vida está lá, tá sendo atropelada, tá nesse olho do furacão. Entendeu? Eu estou sendo arrasado e parece que não está acontecendo nada. Não é isso, gente. Pelo amor de Deus, são seres humanos passando por tortura e que precisam de apoio. Tá? É isso que eu tenho para dizer. Obrigado, Juvenal. Olha, sua fala, sua intervenção só aumenta a nossa revolta aqui, a nossa indignação, e mostra o quanto essa portaria 367 ela é destruidora de vidas, de famílias, de trajetórias, inclusive de trajetórias profissionais, né? Porque destrói a sua trajetória. É um absurdo, gente. Né? Mas nós estamos aqui para lutar com vocês, tá bom? Ó, vamos ter que o Alan, né, que não falou ainda. Só falta o Alan. Está ouvindo? O Alan? Oi. Está me ouvindo? Estou ouvindo, Alan. Tem alguém aberto, o microfone aberto? Alan, pode falar, Alan, a palavra é sua. Saiu do o seu microfone, o Alan. Libera o microfone, o Alan. Está me ouvindo agora? Agora sim, liberou. Liberou, né? Bem, boa noite. Vou tentar ser o mais breve possível, né? Para não ser repetitivo. Eu fui um dos primeiros convocados também com a primeira leva aí, né? Do dia 21. E além de toda essa questão que a gente tem vivenciado das transferências para localidades extremamente fora, né? Da realidade que a gente pode estar indo trabalhar, a gente também tem visto assim a fundação ela faltando com a verdade também em muitas coisas, né? Porque assim, eu sou um daqueles que deu entrevista, né, para o SPTV, e eles no final da entrevista, na nota que eles soltam, eles falam que os entrevistados teriam suas transferências canceladas, né? E na realidade, não. Na realidade, eles adiaram a minha transferência e entrei com um advogado particular, tive uma liminar, a fundação derrubou minha liminar e eu continuo na luta como muitos aí, né? Então, assim... O Alan, você está em que região e foi transferido para onde? Só para a gente entender aqui melhor. Eu moro aqui na capital, né? Moro em Pirituba, estou tentando me transferir para Caraguatatuba. E se eu fosse de carro, seriam 3h30, mas eu não vou ir de carro, né? Eu vou estar indo de ônibus. E assim, o detalhe da unidade lá é que você chega na cidade e você depois tem que se direcionar para a unidade. São 7 quilômetros de mata fechada para chegar no lugar. É longe, né? E parece que é rua de terra ainda, né? Não é? É rua de terra, tem até criação de búfalo no entorno do local, assim, pra você ter ideia como o negócio é bem mata fechada mesmo. Uhum. E é uma coisa, eu não sei nem como os funcionários que trabalham lá chegam lá, que é um negócio assim absurdo, não tem transporte pro local, sabe? Então, eu tenho 2 filhos, inclusive eu tô com eles aqui, minha esposa sai 7h da noite do trabalho, quando os 2 estão enrolados, eu tenho os meus pais que me auxiliam, né? Aqui nos cuidados com os meus filhos, e aí eles querem me trazer para uma cidade que eu não conheço ninguém, né? Literalmente ninguém, para cuidar. Tem um de 7, um de 3. Estou aqui me movimentando porque tem as coisas para fazer com eles. Um está no banho, o outro está fazendo a lição. E estou aqui pensando, né, como é que a Fundação Casa vai dar conta aqui dos meus filhos, já que eu não vou estar aqui em casa, né? A gente ri de desespero, né? Então, e outra, eu trabalho na Fundação há 11 anos na mesma unidade. A minha vida toda organizada em torno do Complexo Brás, eu levo 40 minutos para chegar lá.
E ano passado me transferiram para a CAI, que é a unidade de entrada, também sem a minha vontade, né? Trabalhei 8 meses lá, mas estava aqui em São Paulo, a gente vai para esse serviço, entende que era necessidade do local, porque muitos funcionários estavam afastados ano passado, né? Por causa que eram do grupo de risco. E aí a gente volta para a nossa unidade e recebe essa premiação, né? Premiação de ser tratado como um número, você já não tem reajuste salarial, já não tem valorização, e você é punido porque você é novo na fundação, perto de outros, você tem um RE novo, assim, comparado a outros, sabe? E nem é quem é novo ou quem é velho mereceria esse tipo de tratamento. Você ser simplesmente realocado para outra região, para trabalhar num local que você desconhece, que você não tem família, que você não vai conseguir sobreviver financeiramente. Eu tô, como muitos já falaram aí, eu estava fazendo as contas, os 25% que eles querem dar, não dá R$700, cara. Uhum. Não dá. Aí eu te falo, eles querem me jogar para uma cidade turística, Caraguatatuba, onde um aluguel não sai por menos de R$1.200, uma casinha simples, e pagar R$700 a mais, aonde além do aluguel tem água, luz, tem a minha casa aqui, minha esposa também trabalha, para a gente conseguir sustentar, pagar financiamento, pagar a escola das crianças, comprar roupa, comida, viver, né? E aí, além de destruir a família, que eu vou ficar longe deles e quem cuida deles, das necessidades aqui do dia a dia, como minha esposa sai às 7 horas da noite do trabalho, sou eu, né? Cozinho, do banho, ensino aqui as coisas de escola, brinco. Além de destruir a minha família, financeiramente também nem compensa o preço, sabe? Nem compensa. A minha esposa ganha mais que eu. Você acha que ela vai largar o trabalho dela aqui para ir para Caraguatatuba, onde ela também é assistente social, mas não é concursada? A gente sabe que a nossa área de serviço social, fora da capital, é muito escassa, você não consegue um emprego de assistente social ali na esquina. Eu tô entendendo? É uma profissão difícil. E psicológico detonado, sabe? Ninguém dorme direito mais. Meus pais não dormem direito. Eu sempre fui uma pessoa muito calma, entendeu? E agora eu me vejo passando com profissionais que estão cuidando da minha mente. Eu nunca precisei passar e agora eu estou passando, tá entendendo? Porque eles simplesmente detonaram com o meu psicológico, entendeu? Detonaram. Mesmo que eu fique onde eu estou, eles já causaram um estrago muito grande, porque você tem que cuidar da sua mente, que você vai viver esse pânico, e você já está gastando com advogado, já estou no prejuízo, mesmo que eu ganhe as causas, então já estamos, não só eu, todos aqui, todos já estão no prejuízo, mesmo que ganhe a causa, você está entendendo? Então assim, não quero me entender muito, mas além de toda a arbitrariedade, assim, a instituição não dialoga com o sindicato, a instituição tem mentido para a população, porque soltam notas em entrevista dizendo que vão fazer isso e fazem aquilo. Nosso presidente não aparece para dialogar, entendeu? Exatamente. Então, resumidamente é isso, deputado. Obrigado, Alan, pelo seu depoimento. Viu? Vamos só agora, a gente já está com o tempo muito apertado, gente, só quero agora, vamos passar para o pessoal que eu falei, a Ângela, o Yuri, o César. Ângela está aqui. Cadê a Ângela? Vê que ela está plugada. Ângela, por favor, cadê a Ângela? A Ângela não está aparecendo. Eu estou vendo o César está plugado. O César está. Então, vamos com o César, nosso advogado, nosso jurista. Janade, posso falar um pouquinho? Então, a Ângela está aqui. A Ângela está, desculpa. Daí a gente ouve o César em seguida. A Ângela apareceu agora. Então, boa noite. Agradecer mais uma vez você por estar à frente da luta de nós, enquanto servidores do Sistema Socioeducativo de São Paulo. E só posso trazer aqui o apoio para os nossos colegas, o apoio do Sindicato dos Psicólogos do Estado de São Paulo, a ASPSI Brasil, a nossa
assessora de imprensa está acompanhando, já esteve junto conosco nos nossos atos, e depois de ouvir, né, todos esses depoimentos, eu que também, logo que saí do sindicato, fui transferida, então eu sinto na pele tudo isso, que não com tanta violência e tanta desumanidade, mas eu sinto na pele também essa questão da transferência, e dizer o quanto que essa portaria, ela é assediadora, ela é desumana, a Fundação não está acima da lei, nós temos que cumprir o SINASE, como foi colocado, temos que cumprir o ECA, temos o plano decenal, você mesmo fez vários requerimentos, a Fundação está fazendo e baixa a portaria, sem respeitar o conselho socioeducativo. E nós precisamos resistir, organizar e continuar enfrentando esses desmando e esse território fora da lei que a Fundação está se tornando. Eu acho que era isso que eu queria dizer, e dizer que a gente acompanhou todo esse esforço que o CITSESP fez, e que você, enquanto deputado, subiu, conversou com a assessoria da Fundação Casa, só que o que ela está usando? Uma estratégia de tratar uma coisa individual, de mandando liminar, num assunto que é coletivo, que mexe com toda a categoria e mexe com o bem maior, que é a nossa estrutura e a nossa família. Precisamos continuar na resistência e na organização, partindo para alguns encaminhamentos que você mesmo tinha proposto, como aquela conversa com o pessoal da Comissão dos Direitos Humanos, a Assembleia, possivelmente, para a gente definir alguma coisa mais eficaz. E cobrar a questão de uma ação mais coletiva. Não podemos deixar a Fundação tratar individualmente esse assunto, que é um assunto coletivo, que mexe com todos os servidores. A portaria é uma portaria assediadora e desumana. E aqui eu trago todo o nosso apoio enquanto associação e enquanto sindicato dos psicólogos. Encerro minha fala. Obrigado, Janase, pela oportunidade. Obrigado, Ângela. Muito importante seu apoio, né, enquanto representante, tanto do sindicato como da associação, de uma área muito importante, né, que cuida da saúde mental das pessoas, e a gente vê o sofrimento mental, psicológico e espiritual por conta de tanta perseguição, e é o que você falou, é uma portaria também assediadora, ela é marcada pelo assédio e pela punição também, né? Vou passar então agora para o César. César, o advogado do sindicato, doutor César Augusto Horta. Seja bem-vindo aqui. Boa noite, deputado Carlos Gianazzi. Boa noite a Cláudia, presidente do CITSESP. Boa noite a todos os servidores e servidoras aqui presentes. Boa noite a todos e a todas que estão nos assistindo. Eu vou ser bem breve, porque o relato dos servidores que me antecederam aqui já mostra o sofrimento, a angústia, o medo que eles estão passando com essa política de transferência compulsória que a Fundação adotou. Eu, na verdade, sou secretário jurídico do sindicato, nós temos uma equipe de advogados que é liderada pelo doutor Otávio Tuena, uma equipe bastante competente que tem atuado, entre outras questões, nessa questão também específica das transferências dos servidores. Vou fazer um breve relato do que já aconteceu até agora. Quando começaram essas transferências, né, nós orientamos os servidores a entrar com recurso administrativo para tentar reverter essa transferência. Alguns servidores tiveram êxito, esse recurso junto à comissão de transferência, outros não. O que a Fundação passou a fazer? Eu aceito o seu recurso, mas vou buscar um outro servidor, às vezes do mesmo lugar que você trabalha, para substituir você nessa transferência. Em negociações com a Fundação, o que nós tentamos fazer? Ganhar tempo para apresentação desses trabalhadores no interior. Tentamos ganhar dias,
uma semana, 2 semanas, para quê? Para buscar pessoas na categoria que quisessem ser espontaneamente transferidas para esses lugares, que tinham planos de ir para esses lugares e que não estavam sendo transferidas, estavam indo outros trabalhadores do lugar. Após isso, o que passamos a fazer? O nosso jurídico passou a ingressar com ações individuais para os trabalhadores que nos procuram. Aqueles que nos procuram, nós ingressamos com ações individuais, buscando liminares para tentar evitar essas transferências. E também agora nós temos uma ação coletiva. Uma ação coletiva com um pedido de liminar que está na 13ª Vara do Trabalho. O que acontece com essa ação coletiva? Ela está em análise. Foi dado um prazo para a Fundação se manifestar, que deve ir até dia 11 de novembro, esse prazo para se manifestar. Após isso, o juiz vai se posicionar se nos dá liminar ou não, suspendendo essa portaria 367, essa portaria que destrói as famílias, essa portaria que destrói a carreira das pessoas, tentar derrubar essa portaria. Na justiça, suspender essa portaria. Então, esses são os passos que o jurídico tem dado até o momento. Uma coisa que talvez fosse possível se tentar ainda era a questão da contratação extraordinária por 2 anos. Que ela é legal, ela poderia acontecer nessa cidade, uma contratação extraordinária, porque a Fundação Casa não faz concurso público já faz alguns anos. Ela poderia buscar trabalhadores nessas cidades que possam exercer essas funções e fazer um contrato extraordinário por 2 anos, evitando, assim, a transferência desses servidores de forma arbitrária. Até que resolvesse fazer um concurso público, até que conseguisse que a Fundação Casa fizesse concurso público para poder preencher essas vagas. César, César, só fazer uma parte aí nessa questão que você levantou, muito importante, dessa possibilidade da contratação temporária por 2 anos, porque eles estão fazendo isso na educação, na saúde, em várias outras áreas, já há contratação provisória, excepcional, né, de 2 anos. Aqui na rede estadual nós temos o professor categoria O, que é contratado por 3 anos, depois tem quarentena. Então nós temos essas contratações feitas exatamente para situações semelhantes, né, excepcionais, que você contrata um assistente social, um psicólogo para aquela região que está faltando. Não há necessidade de você fazer essa transferência. Exatamente. Só para fazer essa parte, para dizer que isso é possível, porque já acontece na administração pública estadual. Então, esse é o pé que está a questão jurídica, né? E espero que tenha êxito nessa questão da suspensão da portaria no judiciário, que consiga avançar, resolver o problema dos trabalhadores. É isso. Horta, obrigado, viu? Eu confundi achando que você era um advogado, mas você coordena, né, na verdade, o setor jurídico, né, que dá toda a assessoria aos servidores. Então, olha, as medidas jurídicas estão sendo tomadas pelo sindicato. Vocês têm se movimentado bastante politicamente, né, no sentido dos atos, das manifestações. Aqui na Assembleia Legislativa, eu só não sei se tem, o Yuri vai falar ainda, porque eu perdi aqui um pouco o controle, gente. Está o Yuri ainda, que é diretor do sindicato, daí eu já passo para os encaminhamentos, porque sei que vocês estão cansados também, e a gente extrapolou totalmente o nosso tempo, mas é uma causa justa, por isso que eu estou tocando aqui. O Yuri vai falar, o Yuri está plugado, mas não tem imagem dele aqui. Débora, você sabe se ele está? Eu não estou visualizando ele aqui também, não. Também não, né? Então eu vou falar o seguinte, pessoal, vamos... agora apareceu, acho que ele estava... Yuri, apareceu aí? A gente já fazer o fechamento, Yuri, com a palavra, para a gente encaminhar. Ok, deputado, obrigado. Vou tentar ser breve também. Boa noite ao deputado, obrigado pelo espaço, obrigado aos telespectadores TV Alesp, pessoal que está participando. Sou Yuri, diretor do CICESP, também sou do setor pedagógico, tá? Sou diretor de política sindical e formação. O presidente Cláudio iniciou, explanou aí a situação, né, que o sindicato vem tentando combater essa portaria. O diretor César já fez esclarecimentos jurídicos. Eu vou ser bem breve, como eu disse, mas assim, primeiramente
brevemente, pessoal da pedagogia, saiba... Tá falhando um pouco, Yuri, o seu som, para mim tá falhando, para vocês também, tá falhando? Falhou para mim também. Arbitrária aí. Também temos a Edna, que é do psicossocial, tá? Então, sintam-se contemplados dentro de uma diretoria que tem diversos setores. E do ponto de vista político, nós estamos fazendo as ações de vocês também. O deputado está aí sempre liderando as nossas lutas. Sei que vocês estão procurando apoio de outros deputados, nós também, a deputada Adriana Borgo, como a presidente Cláudia, deputados na Lesp, fizeram a sede e a ação continuar de fato, porque tem que casar as ações políticas e jurídicas, né? Então a gente junto na luta pode ter certeza, porque essa praga veio de fato para poder atrapalhar a nossa vida, né? Então a gente tem que continuar existindo nessa luta aí, beleza? Muito obrigado, agradeço o espaço e o sindicato vai estar junto nessa luta com certeza. Cheguei agora há pouco do sindicato, que estava até em trânsito aí acompanhando vocês, mas o depoimento de cada um que eu acompanhei aqui já diz tudo, tá? Obrigado pelo espaço, deputado, e o CITSESP está junto nessa luta aí. Obrigado, Yuri. Olha, gente, foram várias as manifestações de vocês, todas comoventes e, ao mesmo tempo, revoltantes, né? Porque é muito grave o que está acontecendo com vocês, né? De uma perversidade talvez jamais vista na gestão pública aqui do governo do Estado. Eu estou aqui já, gente, há muitos anos na Assembleia Legislativa, conheço bastante a gestão, nunca vi. Desde 2007 aqui, eu nunca vi uma situação como essa de vocês. É muito grave, né? E isso só nos leva a reagir com mais rapidez ainda, e com mais veemência, porque também vocês correm contra o tempo e tem uma perversidade aí, né? A Ângela colocou uma questão, eles tentam dar um tratamento individual, quando não é coletivo, porque quando você ganha uma liminar, aí eles vão substituir você por uma outra pessoa, que vai ser a próxima vítima. Eles não te pegam, mas pegam uma outra pessoa. Então, isso é um sadismo, é uma perversidade administrativa. Isso caracteriza um assédio, uma perseguição, uma punição, né? É muito grave. Enfim, mas nós temos que reagir, estamos reagindo. Acho que o sindicato está cumprindo seu papel, tem a questão toda jurídica, a judicialização, que é importante, tem que ser feita, a movimentação de vocês, de gritar, de se manifestar, de fazer manifestação na frente da Fundação Casa, na frente da Secretaria de Justiça, enfim, é importante tudo isso. Essa audiência pública é importante, que ela dá visibilidade para vocês, voz, né, isso aqui é público, é institucional, mas está na TV Alesp, está na rede Alesp, nas redes sociais. Isso é importante que esse sofrimento não seja invisível, que ele não fique escondido, ele tem que sair, tem que mostrar, gritar, isso é importante. Olha, o que nós, só recapitulando, né, a partir da luta de vocês, da vinda de vocês aqui na Assembleia Legislativa, desde o início da publicação, logo que saiu a publicação da portaria 367, vocês estiveram aqui. Então, a primeira coisa que nós fizemos, que eu fiz, foi protocolar um PDL, um projeto de decreto legislativo, que é esse PDL 63/21, que anula a portaria. A Assembleia Legislativa, ela tem a prerrogativa de anular, de revogar um decreto, uma resolução, uma portaria da administração pública, seja de uma autarquia, de uma fundação, de uma secretaria, do governador, é prerrogativa dela, ela pode revogar. Então, eu apresentei, ela está tramitando aqui nas comissões, demora um pouco, não é instantâneo, então ela está tramitando. Ao mesmo tempo, nós protocolamos uma representação no Ministério Público Estadual também, dizendo que assédio, a perseguição, né, isso que vocês falaram, nós tínhamos feito. A ideia agora, nós estamos pedindo, com urgência, uma audiência, uma reunião com o promotor do caso, porque com esse negócio de pandemia atrasou tudo lá também. Você protocola, demora até distribuir, a pandemia atrasou aqui, atrasou lá, atrasou a nossa luta, a nossa reação ficou prejudicada. Mas agora está voltando a uma certa normalidade e a gente vai conseguir agilizar mais as coisas. De qualquer forma, eu estou pedindo uma audiência, uma reunião com o promotor, a gente leva vocês lá, um grupo, para falar isso, o promotor tomar alguma atitude. O MP, Ministério Público Estadual, tem que se posicionar a favor de vocês, né? Nós tivemos, essa já é a segunda audiência que a gente está realizando aqui, pela TV Alesp. Se for necessário, a gente vai fazer uma outra, mas agora presencial aqui,
né, com vocês presentes aqui no plenário. Quero levar vocês também no plenário geral aqui para os deputados verem vocês, que é importante. Tá? E eu já fiz, já desde o início, a convocação do presidente da Fundação Casa e secretário, que é o mesmo, o Fernando Costa, na Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa e na Comissão de Administração Pública. Ele tem um requerimento, que elas estão funcionando também com lentidão, os requerimentos não foram aprovados ainda, para ele depor, ele tem que ir lá explicar porque que ele está mantendo uma portaria com esses moldes todos, de perseguição, de assédio, enfim, de sofrimento, né, impondo um sofrimento psicológico, emocional, que vai prejudicar os internos, as pessoas que estão, os adolescentes da Fundação Casa, e vocês e as respectivas famílias de vocês. A vida de vocês corre risco de destruição, a vida familiar, eu digo, né, porque você desmantela, você destrói famílias, na verdade, você afasta as pessoas, isso é grave. E tem a questão salarial, não é coisa que você pode falar, tudo bem, eu vou trabalhar, eu moro em São Paulo, eu vou em Caraguatatuba, eu fico lá durante a semana, depois volto para ver minha família, ou a minha família vai, depois, final de semana, fica comigo na praia, a gente vai para a praia, tudo bem. Não é assim, primeiro que não dá para nem para alugar. Né? O Juvenal falou que vai ter que dormir no carro, porque com o salário que vocês ganham, não dá para alugar um quartinho, um banheiro, não dá para comprar alimentação, não dá para você manter a sua casa em São Paulo, ou em Araraquara, onde está a Ana, e no outro lugar onde ela vai trabalhar. Isso não dá. Uma coisa, se você ganha 10 mil reais, você até pode fazer isso. Tem todo um sofrimento, mas ainda dá para tentar e sobreviver, né? Daí você volta no final de semana para casa. Enfim, mesmo assim já é penoso, mesmo que vocês ganhassem 10 mil reais. Já não seria minimamente razoável. Agora, ganhando 3 mil reais por mês, gente, impossível, não dá. Isso aí é desumano. Tá? Então, mas aí, olha, a convocação está feita, viu, pessoal? E quando ele vier, eu quero a presença de vocês aqui. Ele vai olho no olho dele, ele vai ser cobrado publicamente aqui. Mas eu já fiz alguns pronunciamentos, né? Mas eu voltarei, aqui hoje não, já foi a sessão, mas segunda-feira o meu primeiro pronunciamento na tribuna da Assembleia Legislativa, e quero dizer que vou fazer vários agora durante a semana. Porque começa aqui a votar o orçamento, agora vai estar assim, os deputados vão ouvir o tempo todo, eu vou falar, mandar as cópias dos meus pronunciamentos, que a gente pode fazer isso, Dória, para o secretário, para o Ministério Público, eu vou pedir para mandar para vários lugares, até para o Papa, se for preciso, eu vou mandar cópia do pronunciamento, que sai em diário oficial, para falar da situação de vocês. Então, a gente vai intensificar a luta aqui, novamente na Assembleia Legislativa, mas todos esses encaminhamentos que eu falei já foram feitos, PDL, Ministério Público, convocação, audiências, 2 são, e mais vários pronunciamentos que eu já fiz, vocês tiveram a oportunidade de ver, fora os vídeos que nós fizemos aqui, fora que vocês estavam, quando vocês vieram aqui na Assembleia Legislativa, né? Enfim, gente, vamos reagir, tá? Contribuir, eu vou dar visibilidade, é importante trazer outros parlamentares, deputado federal, deputado estadual, todos pressionando lá, gente. Tem que pressionar o Fernando Costa. Ele tem que ser pressionado. Então, alguém falou o Paulo Teixeira, que é um colega nosso de luta, a Mari falou, é importante, Paulo Teixeira, o irmão dele é o nosso colega aqui também, o Luiz Fernando, estava com ele ontem, numa homenagem ao padre Júlio Lancelotti. A Sâmia, que é do PSOL. A Sâmia. Todo mundo tem que pressionar. Eu vou fazer aqui um documento pedindo assinatura das bancadas todas aqui para pressionar. A gente vai. Então, quanto mais deputado, aqui, a luta de vocês é suprapartidária, está acima dos partidos, tem que resolver essa situação. Então, não importa o partido, o importante é que o parlamentar vá lá, pressione, ligue o Fernando Costa, tá bom? Então, aqui não tem problema com isso, não. Aliás, é importante somar forças, porque um parlamentar sozinho não consegue resolver isso, tem que ter todo mundo pressionando, e é isso que a gente vai fazer. Tá bom, mas pessoal? Você é o deputado que mais nos apoia, Janazzi, sempre. Mas eu já sou meio adotado por vocês aí, né? Embora seja sempre. Eu sou um professor, um diretor de escola, mas eu sou já adotado, porque eu admiro muito o trabalho de vocês, porque eu sou diretor de escola, professor, não é fácil, a gente sabe que não é fácil trabalhar com educação, mas o de vocês é mais difícil, que vocês trabalham com reeducação, que é mais difícil, não é fácil trabalhar com reeducação, com pessoas que foram marginalizadas,
né, foram embrutecidas pela sociedade, enfim. Então, o trabalho de vocês estão lá, eu conheço, visito, eu já vi, já entrei em várias unidades da Fundação Casa, eu sei, tive alunos meus de escolas que foram para a Fundação Casa, fui lá visitar os meus alunos, eu sei a barra, convivo com as famílias dos meus alunos. Então, olha, eu admiro muito o trabalho de vocês, com toda a sinceridade. Então, tenho no nosso mandato um aliado mesmo, de coração, não é nem por política só, é porque a gente tem uma afinidade com vocês, porque eu trabalho, porque o Juvenal é professor de educação física na Fundação Casa, gente, não é qualquer coisa, não é fácil, eu sei, porque eu trabalho em escolas de periferia, sempre trabalhei aqui na Grajaú, na região aqui do Jardim Primavera, em vários parelheiros eu trabalhei, eu sei o que é, né, trabalhar em regiões difíceis, em escolas que tem um narcotráfico ali, assediando os nossos alunos, onde você tem um aluno do narcotráfico que está dentro da sua sala de aula, que vai armado. Sei o que é isso, gente. É ameaçado de morte. No interior, né? A gente também tem, deputado. Tudo isso, no interior. Parece que não, né? Que o interior é mansinho, que é tudo bem. Né? Mas não é, não. No litoral também não, né, gente? Quem está no litoral aí, se tiver alguém. Não, todo mundo reclama do litoral, viu? A questão da criminalidade, da violência, dos assaltos, né? Das drogas, tudo isso também foi esse o tempo. Esse interior que a gente imagina que é calmo, ele só ficou na nossa mente, é uma projeção, não existe mais esse interior. E já tem algumas cidades mais calmas, mas tenho certeza que Araraquara não é assim, Caraguatatuba não é assim, as cidades médias e grandes do interior não, né? Mas é isso, gente, olha, o que eu posso dizer aqui é que haverá muita luta nossa aqui também, viu? A partir de segunda-feira nós vamos acelerar o que nós já estávamos fazendo aqui para tentar resolver a situação de vocês, tá bom? Muito obrigado pela participação, pelos depoimentos que vocês fizeram, que foram importantíssimos para a gente sensibilizar a população, que ainda está nos acompanhando aqui pela Rede Alesp e pelas redes sociais. Depois haverá a retransmissão. André, obrigado, André. Você falou que foi muito bem, André. O seu depoimento aqui foi ótimo. Parabéns. Obrigado, Emerson, Débora, Ana, a Mari, o Juva, o Juvenal, né, o César Augusto, que é nome de cantor, né? Tem o César Augusto, que é um compositor que eu conheço, inclusive, de grandes músicas, né? A Ângela, que falou, o Yuri, o Jorge, né, o Alan. Também esqueci alguém, gente? A Cristina, que estava pilotando aqui o nosso aplicativo lá no estúdio da TV Assembleia, e todo o pessoal da TV Alesp aí também. Mari, depois que eu falei todo mundo aqui. Débora, e a nossa presidente, né, a Cláudia, que teve que sair, que ela estava numa outra atividade, estava em trânsito, mas que fez uma contribuição importante aqui, uma intervenção importante. O importante é o sindicato, que é uma ferramenta de luta, é uma ferramenta de vocês, de intervenção, está junto com vocês. Tá bom, gente? Muito obrigado, boa noite, bom descanso. Semana que vem a gente volta com tudo e eu vou comunicando vocês, tá bom? Obrigada, parabéns, gente. É nós, os colegas de luta também. Obrigada. Estamos juntos. Obrigado. Muito obrigado a todos.